Então, nessa ação penal 504-65-12-94, depoimento do senhor José Afonso Pinheiro. Senhor José Afonso, como ele disse, o senhor foi arrolado como testemunha. Antes só de começar o seu depoimento, a defesa aqui do senhor Luiz Inácio parece que tem alguma questão a ser colocada. Isso. Eu vou passar a palavra para ela primeiro. Excelência, eu vou contraditar a testemunha na medida em que o senhor José Afonso Pinheiro ingressou na política e utiliza como discurso principal da sua candidatura e da sua atividade política fatos que dizem respeito e que estão em discussão nessa ação penal. Nós, inclusive, fizemos juntar aos autos pelo meio eletrônico uma série de documentos, inclusive o próprio nome de registro da testemunha, que evidenciam a ligação da testemunha, como eu disse, com os fatos em discussão. Então, por essa razão, contradito, porque não há isenção da testemunha em prestar depoimento. Certo. O Ministério Público tem algo a manifestar? Sim, Excelência. Pelos documentos juntados aos autos, houve apenas a identificação do candidato como, salvo engano, Afonso do Triplex, o José do Triplex, salvo engano. Afonso do Triplex. Afonso do Triplex. Isso não significa que a defesa também não expôs quais as circunstâncias pelas quais ela se relacionaria com fatos do processo. Primeiramente, de se notar que o nome do candidato é muito comum. E a lei eleitoral faculta a essas pessoas, candidatas, a utilização de nomes ou apelidos pelo qual é mais conhecido. Isso por si, Excelência, não traz nenhum tipo de parcialidade à testemunha. Isso não compromete a testemunha a dizer a verdade sobre os fatos que serão perguntados nessa sentada. Isso não demonstra qualquer interesse da testemunha no resultado do litígio e muito menos demonstra qualquer tipo de inimizade ou amizade com qualquer das partes. Então, em face desses argumentos, Excelência, o Ministério Público pugna pela rejeição da contradita. Bem, o juízo, na verdade, vai ficar registrada a contradita na forma 214, mas isso não impede, na forma expressa da lei 214, a tomada de compromisso da testemunha. Sem prejuízo que depois se questione, se for o caso, a credibilidade da testemunha, mas parece que a questão é mais complexa do que foi aqui colocado inicialmente. Então, vamos ouvi-lo então, senhor José Afonso, na qualidade realmente de testemunha. Na qualidade de testemunha, senhor José Afonso, o senhor tem o compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo, correto. Eu vou advertir o senhor, por força de lei, que se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo, certo? Eu vou passar a palavra agora, senhor José Afonso, ao Ministério Público, que vai formular algumas perguntas ao senhor. Peço para o senhor respondê-las. Boa tarde, José Afonso, tudo bem? Tudo bem. Está me ouvindo bem? Estou ouvindo, sim, senhor. Ok. O senhor, qual que é a profissão do senhor, senhor José Afonso? Sou zelador. Zelador. O senhor já trabalhou no edifício denominado Condomínio Solares? Trabalhei, sim, senhor. Durante quanto tempo, por gentileza, e de quando a quando? Se o senhor puder rememorar esses fatos. Eu trabalhei de novembro de 2013 a abril de 2016. Abril de 2016. Ok. O senhor tem notícia de algum tipo de reforma que foi feita na unidade 164A desse edifício? Tenho, sim, senhor. Nessa época da reforma, o edifício já era habitável por pessoas? Já tinham pessoas morando? Já tinha uma pessoa morando, sim. Ok. Você sabe me falar o que foi feito nessa obra por alto, pelo que o senhor lembra? Foi feito mudanças na parte de baixo do apartamento, foi feita a instalação do elevador no apartamento e foi feito obras na área da piscina. Ok. Você sabe,
se o ex-presidente Lula já havia ido a esse apartamento em algum momento? Ele esteve lá no período da época antes da obra, ele esteve lá, sim, na época da obra. E ele esteve lá, sabe dizer com quem? Quantas pessoas foram? Ele, Dona Marisa, mais um grupo de segurança, corpo de segurança. E existia... E juntamente tinha mais o pessoal da OAS junto também. O pessoal da OAS. E era dito, de alguma forma, que esse apartamento era pertencente ao ex-presidente Lula? Sim, todos sabiam lá que o apartamento pertencia ao ex-presidente Lula, inclusive até os condôminos sabiam que era dele o apartamento. Ok. Já sempre houve esse comentário lá. Ok. Esse comentário foi depois da visita ou antes da visita? Ou todos já sabiam isso? Antes da visita o pessoal já comentava que o apartamento era dele. Ok. Na época dessa visita, foi antes das obras que você falou, não é isso? Isso, foi no período antes das obras. E depois, durante as obras também, né? Durante as obras também. Então teve uma segunda visita, é isso? Isso. E essa segunda visita, quem foi nessa segunda visita que o senhor pode me falar, por favor? O Lula, a Dona Marisa, mais um corpo de segurança. Inclusive era o segurança parava o elevador, que a OAS fazia uma decoração no hall, limpeza nas áreas, limpeza no próprio apartamento para receber ele. E a OAS tinha costume de fazer essas limpezas antes de outras pessoas irem, ou foi uma coisa especial para ele? Foi especial somente nessa data quando ele ia. Ok. Antes disso, não. Você sabe se teve algum momento que foi a primeira-dama também lá, depois? Sim, ela ia junto com ele, ela estava junto com ele. Inclusive, eu que apresentei todas as áreas para ela, as áreas da piscina, salão de festa, área comum, que ela achou muito boa, achou próximo da praia, ela falou que era um pé na areia e tal. E ela se comportava como proprietária do apartamento nessa visita que ela fez com o senhor? Excelência, pela ordem, aí é uma questão de opinião da testemunha e a lei claramente, sem dúvida alguma, exclui esse tipo de pergunta. Você pode reformular essa pergunta? Ela, de alguma forma, ela se apresentava como proprietária do apartamento ao senhor no dia da visita? Sim, ela se portava lá como proprietária. Eu nunca vi ela se portar lá como se fosse alguém interessado em comprar um apartamento. Ela se portava como proprietária. Ok. Esse apartamento, em algum momento ele foi colocado, pessoas iam lá querendo comprar o apartamento, ou esse apartamento não tinha esse tipo de gente indo lá, terceiras pessoas? Não, esse apartamento nunca foi visitado com um corretor ou outra pessoa para venda. Ele era dado como um apartamento do seu Luiz Inácio. Ok. O senhor prestou um depoimento no Ministério Público do Estado de São Paulo, a documentação está juntada aos autos, e informou que o funcionário Igor da OAS pediu para que o senhor não falasse nada sobre o apartamento ser do Lula ou da sua esposa, mas sim dizer que era da OAS. E ele falou explicitamente para o senhor dizer que o apartamento era da OAS e que o Lula e Marisa nunca estiveram lá. O senhor confirma isso, por gentileza? Confirmo, sim, senhor. Ele pediu para mim, foi até enérgico comigo ao falar que não era para falar que o apartamento pertencia ao senhor Luiz Inácio e à dona Marisa, e nem que eles compareceram ao apartamento. Era falar que o apartamento pertencia ao OAS. Isso ele foi bem enérgico comigo. Ok. Silêncio. Sem mais perguntas, Excelência. Sem acusação. As defesas de Luiz Inácio primeiro, tem perguntas? Tenho sim, Excelência. Boa tarde, senhor José Afonso Pinheiro. Gostaria de fazer algumas perguntas ao senhor. O senhor trabalhou, segundo disse, no condomínio Solares de maio de 2013 a abril de 2016, é isso? Novembro. De novembro de 2013 a abril de 2016. É isso? Isso. Perfeito.
O senhor, antes desse trabalho no condomínio Solares, o senhor tinha a mesma atividade profissional ou o senhor se dedicava a outro trabalho, a outros assuntos? Eu já trabalho há mais de 20 anos na área como zelador. Quer dizer, eu já tenho bastante experiência nessa área. Sempre como zelador? Sempre como zelador. E o senhor, tem alguma atividade política? Não. O senhor não tem filiação a nenhum partido político? Agora eu tenho filiação, mas antes nessa época que você está falando aí, eu nunca tive a intenção de sair candidato em nenhuma situação política, não. Compreendi. Então, o senhor só ingressou na política depois que o senhor deixou o condomínio Solares? Correto. Perfeito. O senhor pode descrever como é que se deu esse seu ingresso na política? Vou falar um negócio para você. Eu, depois dessa situação toda do que teve no Solares, eu fiquei desempregado, numa situação difícil, onde você nem imagina como é que é. A pergunta é sobre o ingresso do senhor na política. Ele está explicando. Não corte a palavra da testemunha. O senhor pode responder a pergunta como o senhor estava respondendo. Você não sabe o que é uma pessoa estar desempregada, passando por uma dificuldade terrível, entendeu? O desemprego está altíssimo porque eu fui envolvido numa situação que eu não tenho culpa nenhuma. Eu perdi o meu emprego, perdi a minha moradia, aí você vem querer me acusar, falar alguma coisa contra mim? O que você faria numa situação? Como é que você sustentaria a sua família? Não, senhor José Afonso, eu não estou acusando o senhor. Você nunca passou por isso. Quem é você para falar alguma coisa contra mim? Vocês são, posso falar que vocês são um bando de lixo, isso que vocês são. O que vocês estão fazendo com o nosso país, fizeram com o nosso país, isso é coisa de lixo. E vocês, independente dos lixos. Senhor José Afonso, por gentileza, vamos se acalmar aqui. Não é o momento de ofender ninguém aqui, eu peço para o senhor se acalmar, certo? Então, pelo que eu entendi, o senhor estava desempregado e por isso resolveu entrar para a política, foi isso? Foi isso, doutor Moro. Eu vejo eles desmereceram o poder judiciário, eles chegam e desfazem de vocês, rapaz. Certo, isso é uma coisa que não se faz. Certo, senhor Afonso, mas eu vou pedir para o senhor, independentemente da sua opinião sobre isso, eu respeito a sua opinião, todo mundo respeita a sua opinião, mas eu vou pedir para o senhor responder as questões assim, menos emocionalmente, mais objetivamente, certo? Perfeito? Tá certo. Perfeito. Então, tem mais perguntas sobre esse tópico? Tenho, excelência. Eu gostaria que a pergunta fosse respondida. Eu pergunto à testemunha, peço que descreva como é que se deu o seu ingresso na vida política. Após todos esses fatos, eu passar por uma tremenda dificuldade, eu fui procurado por um partido político que me convidou e foi assim que foi o ingresso na minha vida política. Que partido era esse? Oi? Qual partido? Partido Progressista. Perfeito. E quando houve essa procura pelo senhor, pelo Partido Progressista, qual foi a conversa? Quer dizer, como é que se desenvolveu esta afinidade e depois a filiação do senhor a esse partido político? Houve uma conversa natural, se havia um interesse meu de sair candidato, já que eu teve toda essa repercussão de que eu fui envolvido numa situação que eu não tenho culpa nenhuma, entendeu? Aí eu, passando por uma maior dificuldade, eu achei interessante eu sair como candidato e tentar me recuperar. Eu acho que é uma coisa que qualquer um faria, normal, que qualquer pessoa tentaria fazer. Perfeito. E então, nessa discussão sobre esta filiação, a questão do triplex já entrou na conversa. Nada mais justo, que eu que fui afetado, entendeu? Eu que fui prejudicado na situação. E nada mais justo do que usar o triplex. Como outros candidatos usam outros nomes qualquer. Outros candidatos qualquer outro nome. Nada mais justo do que as pessoas saberem que eu era zelador do triplex.
Certo, José Afonso, só para deixar claro aqui, o juiz falando, o senhor não está sendo acusado de nada, certo? Então ninguém está dizendo que esse seu ingresso na política foi algo errado ou coisa que o vale. O senhor não está sendo acusado aqui de nada nesse sentido. Vou deixar isso muito claro. Perfeito? Mais alguma pergunta? Sim, excelência. E o senhor foi candidato a vereador, é isto? Sim, senhor, na cidade de Santos. Qual foi o nome de registro que o senhor utilizou nessa candidatura? Afonso Zelador Triplex. E esse nome de registro foi o senhor que escolheu ou foi a sugestão de alguém? Foi eu que escolhi. Eu escolhi pelo seguinte fato, por o meu nome já ser chamado, o meu nome ser chamado de Afonso, e por eu ser o zelador da Triplex. Por simples fato. E durante a campanha eleitoral, a esse pleito que o senhor concorreu, esse tema do triplex o senhor também tratava nos seus discursos e discussões de campanha? O pessoal começava a me chamar simplesmente com o nome de Afonso Zelador Triplex, mas não teve nenhuma... Usei em campanha, né? Usei ele em campanha como qualquer outro candidato usa outros nomes também, entendeu? Sim, mas o senhor era perguntado durante a campanha para falar desse assunto do triplex. Muito como até hoje, inclusive até hoje muitas pessoas me perguntam como eu fui xingado muitas vezes, entendeu? Fui ameaçado e vocês não sabem disso, entendeu? E quando o senhor é perguntado ao longo da campanha sobre esse triplex, qual era a explicação que o senhor dava para os potenciais eleitores? Quer dizer, o que o senhor dizia a respeito desse assunto? Eu preferia não falar sobre o assunto para eles. Eu falava assim, eu só era o zelador lá, fazia o meu trabalho normal, entendeu? Como qualquer outro zelador de condomínio. Eu não entrava muito em detalhes sobre o prédio, não. Como acho que qualquer profissional não tem que ficar falando sobre o seu local de trabalho, entendeu? Isso é uma coisa que tem que ficar em particular. Não se fala, principalmente de condomínio, onde é que nós temos muitos condôminos, muitos moradores, a gente não tem que ficar espalhando como funciona, o funcionamento de um condomínio ou quem mora naquele condomínio, entendeu? Sim, mas durante a campanha... Mais alguma pergunta sobre isso? Tá uma linha um pouco ofensiva mesmo para Excelência, testemunha. E acho que a testemunha já respondeu. Vossa Excelência vai me desculpar, mas o tema é absolutamente adequado para ser tratado numa questão de defesa, inclusive em relação aos documentos que eu juntei aos autos que foram apreciados por Vossa Excelência. Qual é a relevância disso, doutor? Bom, eu não sou obrigado, data máxima vênia, a adiantar a estratégia de defesa. Eu não sou obrigado a deferir as perguntas se não Vossa Excelência pode... a pertinência e quando está numa linha ofensiva a testemunha que está depondo. Data máxima vênia, a linha não é ofensiva, eu fiz perguntas objetivas que dizem respeito a fatos relevantes. Então eu vou fazer as perguntas e Vossa Excelência aprecia se defere ou indefere. Então eu gostaria que constasse as perguntas. Quais são as perguntas? A próxima pergunta que eu gostaria de fazer é se durante a campanha eleitoral o senhor fez referências ao nome do ex-presidente Lula. Indeferido. Se nos discursos que o senhor fez referências ao ex-presidente Lula. Está indeferido. O senhor apoiou algum candidato a prefeito da cidade de Santos? Também está indeferido, doutor. Não tem relevância essa linha de perguntas da defesa e é ofensiva. Está sugerindo que a testemunha está mentindo aqui em juízo por causa da campanha eleitoral. Eu não estou sugerindo nada. Sim, não, desculpa, Excelência. Não, Excelência, eu vou fazer a pergunta, que a pergunta é bastante objetiva, e Vossa Excelência aprecia com toda tranquilidade ou não. Eu só gostaria de ter o meu direito de exercer o meu papel como advogado e fazer as perguntas. Vossa Excelência preside a audiência e vai poder apreciar e deferir ou indeferir. Se a defesa não se incomoda, se é ofensiva para o testemunho... Essa acusação de Vossa Excelência, eu gostaria que Vossa Excelência se retratasse, porque eu não estou sendo ofensivo com ninguém. Mas retrata. A própria testemunha já percebeu, doutor? A testemunha deu aqui, enfim, uma explicação. Tá. Qual é a pergunta? O senhor pode dizer se o senhor participava de algum tipo de coligação nas eleições? O senhor pode dizer se o senhor era situação ou
oposição ao Partido dos Trabalhadores nessas eleições? Também. Com relação a condomínios solares, o senhor pode me dizer quantos apartamentos existem no condomínio solares? Existem 56 apartamentos em cada torre. O senhor mantinha contato com todos os proprietários? Eu, como zelador, mantinha contato com todos. Contato pessoal? Oi? O senhor tinha contato pessoal com os proprietários dos imóveis? Eu tenho contato, como a maioria como 90% dos moradores não moram no condomínio solares, eu fico com uma lista de telefone deles, para qualquer emergência, eu poder entrar em contato. E em relação a essa unidade 164A, com quem que o senhor entrava em contato quando era necessário? Entrava em contato com a UAS, com a Marilza. Com a Marilza? Engenheira Marilza. Perfeito. Em relação a uma visita que o senhor mencionou do ex-presidente Lula, o senhor sabe dizer quando foi essa visita? Eu não sei te falar as datas com precisão, mas eu tenho aqui, não vou saber falar com precisão as datas. Porque já passou algum tempo, e na época que ele foi visitar lá, para mim ele era mais um condômino comum, como fosse qualquer outro, entendeu? Eu não fazia uma separação assim, entendeu? Para mim eu atendia ele como fosse um outro condômino qualquer. Quando o senhor apresentou as áreas, o senhor disse, salvo o melhor juízo, o senhor me corrija, que o senhor teria apresentado as áreas comuns do condomínio Solares à dona Marisa, é isso? Sim, senhor. O senhor fez isso em uma única oportunidade ou houve mais de uma vez esta apresentação que o senhor fez? Uma oportunidade, ela quis ver as áreas comuns. Desculpa, não entendi. Numa oportunidade, ela quis ver as áreas comuns. E era a primeira vez que ela estava presente no condomínio ou não? Essa resposta eu já te dei no começo do depoimento. O senhor pode repetir, por gentileza? O condomínio, e uma das vezes ela quis ver as áreas comuns. Mas era a primeira vez que ela estava no condomínio? É a segunda vez. Isso aí você já me perguntou. Tá, se o senhor perguntei, às vezes eu posso esquecer. Se o senhor puder repetir... Já repetiu, doutor. Qual que é a próxima pergunta? Quando o senhor fez essa apresentação, o senhor pode descrever como é que foi essa apresentação? Ela já conhecia as áreas comuns? Não conhecia, por isso que eu apresentei. Ela quis ver a parte da piscina, a churrasqueira, o hall, inclusive até tipo os caixas do salão de festa, mostrei o salão de festa, abri as cortinas do salão de festa para ela ver a área da praia, que ela achou até, ela falou, é um pé na areia, entendeu? Ela sempre se portou como fosse a proprietária da unidade, ou moradora do condomínio, uma proprietária. Por que o senhor diz isso? Já respondeu, doutor. Porque eu já tenho mais de 20 anos de experiência na área, em condomínios, e você percebe quando uma pessoa se apresenta como um proprietário e quando é um alugante, uma pessoa que não é do condomínio. Você percebe quando a pessoa se sentiu bem, bem no local que é a casa dela, e quando não é. Sim. Eu não sou tão ignorante a tal ponto, entendeu? Como o senhor também não é. O senhor conhece na sua área também, eu também conheço na minha. Senhor José, por gentileza. Não precisa ficar ofendido, certo? Mais alguma pergunta? Sim, excelência. Alguma vez chegou ao senhor algum documento, algum comunicado oficial de que o ex-presidente Lula ou dona Marisa teriam comprado alguma unidade nesse condomínio Solares? Pela ordem, doutor, ele já falou que ele era se portava como proprietário
Isso é relevante para os autos. Irrelevante para a propriedade? Acho que a pergunta do senhor que é A relevante. pergunta... O senhor viu algum documento afirmando que o ex-presidente ou a esposa dele eram proprietários? O senhor pode responder sim ou não? Não vi o documento. Quando havia interessados em adquirir unidades do condomínio Solares, o senhor também fazia apresentação das áreas comuns? Oi? Não, isso era corretores que faziam. Certo. O senhor nunca fez a apresentação das áreas comuns para pessoas interessadas? Quando a pessoa está interessada em comprar um apartamento não é dela, quem apresenta para ela é o corretor. Por isso que eu estou te falando, quando a apresentação foi feita por mim, para a dona Marisa, como se ela fosse a proprietária, e não como ela fosse uma futura compradora. O senhor sabe dizer quem tinha as chaves da unidade 164A? Não, ela não ficava comigo. O senhor sabe... Tanto que ela estava em reforma, e por isso mesmo ela não ficava na portaria, ficava com o pessoal que estava cuidando da parte da época, na época da reforma. Não ficava na portaria, ficava com as pessoas da reforma, mas a reforma, salvo engano, ocorreu num período, quer dizer, antes, com quem ficavam as chaves? Aí deve ter ficado com a OAS, né? Porque se você compra um imóvel, antes de você pegar as chaves do imóvel, as chaves do imóvel ficam com a construtora, correto? Tá As chaves só são entregues para o proprietário quando ele pega o apartamento. Tá certo, senhor José Afonso. Mais alguma pergunta, doutor? Sim, excelência. Quando o senhor disse, respondendo a perguntas do doutor Procurador da República, que os condôminos diziam que o ex-presidente Lula tinha um apartamento no local, é isso que o senhor respondeu? Oi? Os condôminos diziam ao senhor que o ex-presidente Lula tinha um apartamento no condomínio Solares? Inclusive, tinham corretores que faziam as vendas de apartamento no condomínio Solares, exatamente pessoas que compravam porque achavam que o ex-presidente tinha um apartamento lá. Então, os corretores mesmo faziam a propaganda do apartamento. Faziam propaganda dizendo que o ex-presidente Lula tinha um apartamento lá. Exato, ele tinha. Ele tem, né? E isso era usado na propaganda de venda, então? Tem corretor que falava, aqui é um prédio onde é que o presidente Lula tem apartamento. Certo. E algum desses condôminos disse ao senhor ter visto algum documento ou ter tido acesso a algum elemento concreto que pudesse justificar essas afirmações? Não. Nenhum deles me apresentou nenhum documento. Não falou em documento. Só falavam verbalmente que ele era o proprietário da unidade 164. E também não justificavam para o senhor por que eles diziam isso? Oi? Eles davam alguma justificativa? Eles não apresentavam documento, mas eles davam justificativas ao senhor por que eles faziam essa afirmação? Nunca me deram. Eu também nunca perguntei, nunca entrei nunca me interessou esses detalhes. O senhor, respondendo aqui também a uma pergunta do doutor Procurador, o senhor disse que o ex-presidente Lula esteve 2 vezes no imóvel. O senhor confirma essa fala? Confirmo. Então, o senhor pode descrever para mim como foram essas duas? Quer dizer, uma visita se deu quando? Tem um outro. Eu não tenho as datas marcadas. Eu não lembro com precisão as datas que eles estiveram lá na unidade. Mas a primeira. Isso foi porque na época, para mim, ele era um proprietário como um outro proprietário qualquer, entendeu? Aí eu não gravei datas. Dia tal veio o ex-presidente, dia tal veio Dona Marisa. Para mim, ele era um proprietário. Eu atendi como se fosse
um outro condômino qualquer, entendeu? Mais um condômino no condomínio. Tratava eles bem, com toda a educação, entendeu? Mas para mim era mais um proprietário, entendeu? Eu vou interromper aqui pelo tamanho do áudio, tá? Só um minutinho. Então interrompe o áudio.